Senta direito. O que eu estou sentindo no meu coração nesse momento. E eu digo que essa é a semana mais corajosa da minha vida. Esse é o livro que eu nunca imaginei que eu escreveria e que eu nunca poderia passar essa existência sem escrever. Quem está comigo, tem pessoas muito queridas aqui, muitas pessoas queridas aqui, dando suporte a esse lugar emocional, espiritual, pessoas que fazem parte da minha história de uma maneira muito, muito importante. E o Felipe, de 5 anos atrás, quando começou, John, lá no primeiro processo de autoconhecimento, cheio de medos, de bloqueios, de inseguranças, nunca imaginei que essa realidade seria possível de construir. Colocar a minha verdade, essa verdade que eu tinha medo de admitir para mim mesmo, que eu tinha medo de assumir para mim diante do espelho ou diante fora do espelho, em relação à minha orientação sexual, E quando eu recebi o chamado, porque toda a minha vida, toda a minha jornada desde então, há 5 anos que eu trabalho no autoconhecimento, há 4 anos que eu vivo essa missão de servir as pessoas, Eu sempre fui completamente guiado pelo plano espiritual. Quem já foi meu aluno ou minha aluna, minha mentorada aqui, sabe o quanto eu sempre coloquei o servir na frente. Desde a primeira turma, Tem gente aqui, tem alguém aqui que é da primeira turma, das primeiras turmas amadas aqui. Se a maior vidente me dissesse que 5 anos depois eu teria construído tudo isso, eu jamais imaginaria. Só que sempre que me empurrou, que me impulsionou, que me fez gerar um movimento, apesar dos meus desconfortos, foi colocar o servir na frente. Porque eu entendi, que muitos aqui têm esse chamado de trabalhar com cura, Muitos aqui já são curadores, que nós que temos esse chamado, quando a gente coloca o servir na frente, não tem como a gente dimensionar onde o plano espiritual vai colocar a gente. E quando, uns 10 meses atrás, numa imersão, cadê a Ju, maravilhosa? A Ju, querida, é tão incrível, o que é a nossa mente, o que a espiritualidade traz para a nossa vida, A gente fez uma reunião para todo mundo entender como surge esse chamado aqui, A gente fez uma reunião para traçar os planos do meu negócio para os próximos meses, E aí o meu ego, a minha mente, tentando talvez fugir dessa história aqui, que tinha muito medo de contar, a minha mente começa a nossa imersão, e ajuda com toda a sensibilidade dela, tem um trabalho lindo, e diz, olha, eu já sabia disso, por alguns motivos, mas ouvir, de uma pessoa que está te guiando na sua frente é muito mais forte, entender qual é o passo que você precisa dar, Eu, nos meus cursos, vira e mexe, surgia uma mãe ou um pai, que quando eu colocava essa minha verdade a serviço, dentro do contexto ali, quando eu falava da minha orientação sexual, vira e mexe uma mãe e um pai. No final, vinha lá no meu direct me dizer, quando fazia o meu curso online, ou quando fazia presencial, vinha no cantinho me dizer, Felipe, você não imagina o quanto mudou ao te escutar. Entender que é tudo amor, que é tudo gente. E eu transformei aqui a relação com meu filho ao te escutar falando disso. E ali, as fichas para mim e para você, talvez, só que às vezes você não está tão desperto para isso, elas vão chegando de quais são os próximos passos da nossa missão. Eu fui juntando essas pecinhas. Na próxima turma eram 3 mães, na próxima eram 10 mães. Eu falei, epa, tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo ainda. Não tô tão íntegro com a minha missão. Até que a Júlia, a nossa imersão, ela disse para mim, o próximo nível da tua missão espiritual, porque isso aqui é uma missão espiritual, é de falar sobre algo que você não quer falar. E eu já sabia disso. Essa que eu vi, ali, pá! Falei, e agora? A decisão é sua. Assim como todos nós aqui, a gente toma decisões diárias, do que caminho a gente vai seguir ou não. E a gente começou a imersão, Ju? E aí eu falei, olha, meus próximos passos, tem um livro em algum momento, mas tem isso aqui, imersão, retiro, formação, Alguns de vocês aqui acompanham, E só vinha a canalização do livro. E aí vinha o primeiro capítulo, Ju? E aí tudo que eu tentava, minha mente tentava ir, para decisão mais estratégica, E só vinha o próximo capítulo do livro, e o próximo, e as memórias da minha infância, dores, desafios, E aí depois de 1 hora e pouco, mais ou menos, a gente se olhou assim, E aí, obviamente, sentindo o campo da espiritualidade muito presente ali, Que eu só sou um instrumento, assim como muitos aqui são, Que se reconhecem nesse lugar de instrumento espiritual, aqui nesse plano. A gente se olhou, falei,
antes de tudo. E aí na hora que eu leio, né, que o livro se chamaria Verdade, um lugar para todos, e aproveitando aquele lugar, né, de conexão absurda com a espiritualidade, eu sentia todos os guias e os mestres ali, eu aproveitei, né, o Anderson ainda não chegou, daqui a pouco ele está aqui, né, eu preciso honrar já toda essa equipe da Buzz, né, na hora eu recebi todo o projeto, quase todo ele, e aproveitando aquele campo, né, Júlia, eu sou uma pessoa muito de ação, né, eu aproveito essa expansão espiritual que a espiritualidade nos proporciona para ajudar eles a nos ajudarem, né? Que a gente atrapalha muitas vezes os planos do divino pra gente, né? De repente vai dizer, depois, meu ego vai baixar e vai dizer, não, vou mandar mensagem pro Anderson, eu não vou. Não, eu não precisava escrever esse livro. Já tenho mais de 5.000 alunos, estou muito próspero. Eu arrisquei muito para dar espaço aqui. Só que não era sobre precisar. Era sobre obedecer. E fazer o que precisa ser feito. E naquela hora, assim como tá forte aqui, né? Então, mais uma vez sendo um canal aqui, eu peguei e mandei a mensagem pro Anderson. Eu falei, Anderson, esse é o passo mais ousado da minha vida. O Anderson é o dono da Buzz, né? Essa editora maravilhosa que me acolheu tão carinhosamente. E eu preciso te dizer que eu tô pronto para dar o passo mais corajoso da minha vida. Eu não sei como vai ser, mas eu preciso fazer isso. E eu quero que seja com a Buzz. E aí Deus, né, o universo, a espiritualidade é tão perfeita, né? Não sei no que cada um acredita, o nome que dá para tudo isso. E aí demorou um pouquinho, como eu muito ocupado, né? Mas ele me respondeu. E alguns dias depois a gente fez uma primeira conversa. E é tão perfeito tudo, né? E aí na hora ele falou, eu quero esse projeto aqui na Buzz, né? Tem uma força espiritual, um propósito muito grande. Eles são uma editora maravilhosa que os projetos para fazerem sentido têm que ter propósito. E aí, né, logo depois, e naquela canalização do dia da imersão com a Júlia, né, veio todo o projeto com quem seria, aí veio a Cíntia. Eu sabia que eu sozinho não ia dar conta de escrever esse livro. Escrever é uma outra habilidade, vocês vão ver a maravilha que é a escrita desse livro. O meu ego não pedia para escrever, ele pedia para colocar essa história, né? E eu poderia escrever sozinho, eu sou jornalista, escreveria bem, né? Demoraria bem mais, bem mais. Então Deus me mandou uma pessoa muito maravilhosa, que a gente já estava um no campo do outro, ela escreveu os livros da Ana Maria, né, amada, e de algumas outras pessoas queridas aqui para mim, e eu só intencionei, assim, que seria com ela também, né, ela infelizmente não pode estar aqui hoje, está com uma questão dentro da família dela, e aí o Anderson falou, olha, não sei se você quer escrever, mas tem uma pessoa, né, que eu acho que seria a pessoa perfeita para escrever junto com você esse livro. Eu só rindo aqui, né, com os meus mestres e guias, né? Aí ele falou que é a Cíntia, eu falei, ai, que coincidência, caramba, né? E aí, co-criei a Cíntia, e aí foi incrível a nossa primeira conversa, né? Foi a coisa mais linda, ela me disse, a gente estava se conhecendo para saber, né, se era essa parceria, né? Aí no final da nossa primeira conversa, ela disse assim, né? Ela falou, Fê, esse projeto já está todo pronto no plano espiritual. A gente só vai pegar e trazer ele para cá. Eu acredito 100% nisso. Em relação a qualquer projeto na nossa vida, né? E foi assim, né? Foram alguns meses desse processo para dar vida a esse livro. E depois, né, surgiram pessoas incríveis, né? Tamires, a Séfara, né, que são maravilhosas aqui da editora, essa equipe incrível que me acolheu e tornaram todo esse processo muito mágico. Eu não poderia estar com outra editora, com outras pessoas tão queridas perto de mim. E é tão incrível, né? Porque quando tem um propósito muito grande, né? Só para vocês entenderem a força que isso aqui vai ganhar, né? Hoje, quando eu disse que essa é a semana mais corajosa da minha vida, né? Quando eu recebi da espiritualidade lá com a Ju, né? Que seria com a Buzz, que seria com a Cíntia, que seria este nome do livro, todos os capítulos. Eu também recebi que esse livro seria lançado ao vivo na Ana Maria. A imagem veio entrando e resgatando toda essa minha história, né? A gente não pode excluir, né, minha amiga, a nossa história, né? Minha amiga amada, consteladora, Ana, aqui. E agora eu entendi que essa história desse Felipe repórter, que um dia também eu tentei excluir, né? Eu tentei excluir, eu estou vivendo o maior movimento de reconexão com ela. E eu vou ser muito, com todo o amor do mundo, recebida naquela casa onde eu fui tão feliz até entender que aquele ciclo tinha encerrado na minha vida. Então, sexta-feira, eu vou contar essa história, né, tomando um café da manhã com a Ana, contando para 10 milhões de pessoas essa história que um dia
eu não tinha coragem de contar para mim mesmo. Então, Parabéns. é um momento muito importante na minha vida. E eu fico muito feliz de dividir com pessoas tão queridas. Algumas têm as suas histórias contadas aqui no livro também, como Rafa, a Nath, que foi embora daqui já, a Marcinha, que deve estar chegando aí. Tem algumas pessoas que já viveram essas dores ou outras dores muito parecidas. Então, é muito especial estar sentindo tudo isso. Porque para mim a vida é sobre sentir, né? Que bom que esse livro toque, né? Cada uma e cada um de vocês, que vocês recebam, que vocês estão prontos para receber. E foi feito tudo no lugar mais lindo de amor e de frequência espiritual mais alta possível. Maravilhoso. E eu estou sentindo de fazer uma coisinha aqui, se vocês sentirem, de ler um trechinho da introdução para vocês. Sim. Não. Essa semana eu apresentei, né? O que me moveu, né, quando eu mandei a mensagem para o Anderson é o que nós filhos principalmente fazemos em busca de ter o amor dos nossos pais. Né? Foi a grande dor da minha vida. E aí, esse final de semana eu dei de presente para os meus pais. Foi muito forte entregar na mão deles, né? E aí a minha mãe, no domingo à noite, ela fez uma chamada de vídeo comigo, né? Reforçando o quanto ela estava orgulhosa de tudo isso. Porque também, né, quando eu fui contar para eles esse projeto, eu falei, uau, né? Como vai ser, né? Dizer, olha, eu vou me expor, mas vocês estão comigo nesse papo, né? Vocês estão dispostos a se exporem dessa forma também, né? E eles prontamente, os dois lindamente, né? Falaram, meu filho, se essa é a sua missão, e a gente entende como pais, a gente tem que falar para outros pais também. O livro começa com eles. Então, o prefácio do meu livro, vocês vão ler aí, são meu pai e a minha mãe. E eu vou ler um trechinho da introdução para vocês, que eu acho que assim é uma forma de a gente se conectar um pouquinho mais com toda essa história. Vamos lá. Sufoco. Aperto no peito. Quem nunca viveu a sensação de estar preso dentro de si mesmo, vivendo uma vida de aparências, sorrindo, ganhando aplausos e curtidas e buscando cada vez mais reconhecimento de quem está fora, porque algo dentro de você precisa ganhar lugar e forma, mas você não consegue deixar que saia? É como querer se libertar de uma corrente que aprisiona o coração, mas não conseguir abrir a fechadura do cadeado, mesmo estando com a chave nas mãos. Então, a fuga. Uma fuga de si mesmo, da própria verdade. E fugir de si mesmo é criar a maior armadilha para a sua vida. Você cava um buraco cada vez mais fundo e, quando se dá conta, virou um poço profundo. Você está soterrado ou sufocado porque não consegue sair dali. Vejo diariamente pessoas fazendo isso com a própria vida. Pessoas que fogem de sua própria verdade. Que fogem do que querem, negam sua identidade. Pessoas que deixam de viver o que sempre sonharam, principalmente para terem o amor de seus pais. Para serem aceitas, para pertencerem a algo. Muitas delas conseguem se reencontrar com a própria verdade depois que aceitam a si mesmas. Até lá, no entanto, vivem em busca da aceitação externa. Uma busca que não tem fim e que deixa cada vez mais distante de si, levando-as a fugir de sua própria essência, de sua própria história. Eu fugi da minha história durante muito tempo. Por isso posso dizer a você com toda a franqueza, o medo de ser quem somos nos limita a tal ponto que nos tornamos justamente quem não queremos ser. Quantos de nós não fomos castrados na infância, ouvindo frases de reprovação dos nossos pais que não tinham condição de amar os filhos e as filhas do jeito que eram? Seja qual for o desamor que você experimentou ou a barganha que fez para ter esse amor de volta, pode ter certeza. Se em algum momento algo não foi dito e o silêncio se fez presente até se tornar um fantasma em sua vida, ele foi o maior barulho
que estremece sua alma até hoje. As palavras não ditas, ou as que são ditas de maneira atravessada, viram uma cortina de fumaça entre as pessoas. E quando essas relações são próximas, cria-se uma tensão, um distanciamento, um desamor, e todos perdem. Desse jeito, nenhuma relação é capaz de ser sustentada. Desse jeito, nenhuma relação existe. Como lidar com essa assombração interna, esse medo de se expor? Como permitir a si mesmo ser quem você é? Como deixar de abrir mão de quem você é, a fim de ser aceito por aqueles que ama? A verdade é que a dor de não existir pode provocar consequências muito graves em um indivíduo. Consequências físicas, psíquicas e emocionais. Deixamos de existir aos poucos, quando não assumimos nossa verdade. Deixamos de pertencer ao nosso mundo, de fazer o que viemos fazer, de compartilhar o que há de mais precioso dentro de cada um de nós. Um dos passos mais corajosos que dei na minha vida foi escrever esse livro. Ele me liberta para que eu possa transformar minha cura em bálsamo para tantas pessoas que ainda não trataram suas dores e que permanecem presas ao sofrimento que corrói suas noites. Costumo dizer que nossa maior dor é também nossa maior missão. É o que precisamos curar no outro. Por ter curado essa dor em mim, hoje coloco a minha história a serviço do leitor. Em vez de passar uma vida inteira em conflito consigo mesmo, desconectando-se de sua verdade, talvez tenha chegado a hora de você e eu darmos esse passo juntos. A descoberta da sua verdade, seja ela qual for, pode ser uma libertação. A minha, e você a conhecerá ao longo da leitura deste livro, diz respeito à minha orientação afetiva, que percebi aos 5 anos, quando olhei para um colega com admiração e ganhei uma mordida bem do lado esquerdo do peito. Era a dor física que sinalizava que aquilo não era autorizado. Era a dor que não me permitia esquecer que eu deveria deixar meu coração quieto. Só que essa dor se tornou insuportável quando eu cresci. E me dei conta de que estar diante dos meus pais e não revelar quem eu era fazia de mim um estranho para eles e para mim. Esse doloroso fingimento que todo mundo simulava não perceber para que palavras difíceis não fossem ditas, criou uma espécie de cortina de fumaça bem espessa entre mim e meus pais. Estávamos juntos, mas eu não era eu de verdade. Era aquele que queria ser amado, que não queria ser reprovado, que fazia o que todos queriam. Eu era um bom moço. Por mais que a questão da homossexualidade estivesse de alguma forma resolvida dentro de mim e que eu me relacionasse com pessoas do mesmo sexo, ainda existia uma parte minha que, ao não trazer esse tema para dentro da minha família, escondia a verdade. Eu nunca era eu por inteiro, só pela metade. E como uma pessoa pela metade pode ser íntegra? Eu era como um equilibrista procurando caminhar sobre uma corda bamba, me esforçando para não cair. Eu tinha medo de cair. Tinha medo do julgamento, de ficar estatelado no chão, sem condições de me levantar. E na minha vida, embora eu tenha sido corajoso diante do mundo e da sociedade, muitas vezes, nem sempre consegui me aceitar. Quando entrei na faculdade de medicina, para ser aquele que eu achava que esperavam que eu fosse, o filho perfeito, vesti o avental branco, mas senti a dor de fugir da minha verdade. Era tão massacrante que abandonei a faculdade e comecei a buscar algo mais conectado comigo. No jornalismo eu me encontrei, tive sucesso, fui para a televisão, mas no auge da carreira deixei aquilo para trás.
Eu percebia que ainda precisava me conectar mais com a minha verdade. Havia tanta coisa dentro de mim que precisava ser exposta e não estava no script que eu tinha criado. O de bom moço que virou repórter de um dos programas mais assistidos pela família brasileira. A família brasileira. A mesma família que se reunia na sala conversando sobre amenidades para não tocar em temas dolorosos. Que se escondia na superfície dos problemas para não encarar o que doía de fato. Lembro de mim sentado na sala ao lado dos meus pais, às 9 da noite, sabendo que era a oportunidade perfeita para dividir com eles aquilo que estava entalado na minha garganta, mesmo que eles já soubessem. Eu sentia que precisava falar. Assumir para eles era assumir para mim mesmo. Quando assumimos a nossa verdade, não há como retroceder. E eu decidi assumir, com a certeza de que, sem trazer luz à verdade, não me libertaria do peso de palavras não ditas que sufocavam a minha alma. Este livro pode representar para você um conforto, um colo, ou até mesmo um soco no estômago. Mas acima de tudo, é uma dose de um remédio. As palavras curam, libertam e nos deixam livres para assumir a nossa verdadeira essência. E dessa forma viver em plenitude. Posso parar? Libertos, agindo criativamente, criando a vida à nossa maneira. Seja o criador da sua própria vida, sem medo de assumir quem você é. Só assim você poderá experimentar a beleza de entrar em contato consigo mesmo, com seus sonhos. Por incrível que pareça, essa é a única maneira de se relacionar de verdade com as pessoas que você ama. Quando se despe por completo, você só tem a ganhar. Sua vida depende de assumir a sua verdade.